Boa noite, igreja. Glória a Deus por nossa macro com ceia que a gente pode ter hoje, né? Me lembrando de umas histórias que meu avô contava na época da cortina de ferro, quando ele ia junto com outro pastor saindo da Finlândia, e ele entrava pelo norte da Finlândia, e só que a Rússia era comunista. E eles então iam para o meio da floresta da Sibéria, todos andando em absoluto silêncio. E ele andando em silêncio, ninguém pode fazer barulho nenhum. E aí, quando chega num determinado lugar, no meio da floresta, 3.000 pessoas ali e faziam a ceia. Um negócio assim fantástico naquela época. E eu sempre penso, lembro dessas histórias, porque a gente tem um privilégio de poder se reunir, poder adorar, poder louvar, ter tempo, ter liberdade de expressar a nossa fé, né? Então isso é um privilégio maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus. Meus amados, a gente vai, como hoje é ceia, a gente vai começar com a palavra de ceia hoje, visando que a gente tenha esse tempo da palavra e a gente termine um pouco antes, para que a gente também não sei com as mãos tendo ofertado, né, pecado de dinheiro. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar um casal que a gente ia apresentar na última quinta-feira, mas por alguma razão não estavam aqui, não puderam estar aqui. Então eu queria chamar as duas conexões, a conexão Gideão e a conexão Enoque, para vir para aqui à frente, mas especialmente eu quero chamar Leonardo, Thaís e família. Eu quero chamar esse casal aqui agora. Podem vir aqui. Vou chamar esse casal. Nós vamos receber este casal aqui. Na verdade, queridos, sempre eu faço eu devia ter feito, né? Mas hoje por outras razões que não vêm ao caso, hoje eu chamei a conexão toda, e eu queria chamar vocês todos cá para frente, todos, pode subir todos vocês, graças a Deus que nós somos uma igreja de coisas novas todas as vezes, e essa família está aqui, é um ou dois filhos? São dois filhos, né? Ah, pois não. Aí vai falar com a igreja, ó. Você quer falar com a igreja? Pode falar, boa noite, igreja. Boa noite. Tá vendo que você fala bonito? Ó como sua voz é bonita, diga, tudo bem? Tudo bem? Tá vendo que sua voz é muito bonita? Tá vendo você? Como é seu nome? É que a gente quer ser seu amigo aqui, essa igreja, todo mundo quer ser seu amigo, pode ser? Vocês querem ser amigo? Charles, é? Tiago? Tiago. Ah, tá. Vocês querem ser amigo de Tiago, igreja? Ó, para isso a igreja quer ser amigo seu. Que coisa! Parece que eles gostaram de você. Você gosta aqui da igreja? Uhum. E o que você gosta mais aqui do Videirinha, Da salinha. Muito bom. Ah, Murilo, gosta mais da salinha. Amados, Leonardo e Thaís, né? Estão na conexão. Eles já vêm um tempo na igreja congregando. Entraram, como sempre, né? Entraram pela conexão. E nós já tem um tempo já que eles estão congregando. Estão com a convicção no coração, foram recebidos na conexão, e aí eu queria saber se a igreja deseja receber este casal como membro da comunidade. Já são batizados em águas, tudo, congregaram em outro lugar, mas estão aqui para ser recebidos como membros da igreja. A igreja pode se manifestar se aceita ou não? Eleição em primeiro turno. Aproveitar a época de eleição em primeiro turno, não foi, queridos? Então eu queria que a conexão abraçasse e recebesse eles com todo carinho. Pode abraçar e beijar vocês mesmos, que já é a família que recebe, né? E os irmãos, quando eles descerem aqui, quem quiser pode também abraçá-los e recebê-los. É muito bonito ver justamente isso, a conexão, hein? Estuda no Ágape? Ah, estuda no Ágape. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Estuda no Ágape, que interessante. Tiago, pronto, Tiago. Você já pode ir para a salinha, que tem muito amigo, viu? Viu, Tiago? Gostei da sua voz, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Meus amados, eu queria que colocasse na tela a projeção do nosso tempo de estudo. E a gente vai falar. Antes disso, eu vou colocar um vídeo introdutório, que é um vídeo que dá um complemento, resumo, antes de eu ler a Bíblia. A Edlin vai colocar um vídeo que a gente fez de 3 minutos, 4 minutos, da outra macro. Eu fiz um cortezinho pequeno, é um vídeo de abertura de uma síntese. E antes que ela solte esse vídeo, ela vai procurar e vai colocar na tela, eu queria dizer para os amados o seguinte: a gente, na Ceia do Senhor, a gente tem várias abordagens, né, várias importantes abordagens, mas é evidente que a principal das abordagens na Ceia do Senhor é compreender bem a salvação. A salvação, ela custou para muita gente, é evidente que para Jesus também, mas para muita gente custa preço de sangue. As pessoas ao longo da história, elas morreram por amor a Cristo, elas morreram por uma fé. Tem um livro de Karl Lawrence falando sobre a muralha da China, sobre a igreja da China, e ele conta naquele livro várias histórias de como a igreja funciona na China. A igreja na China, ela funciona assim. A cultura na China, as casas, elas são circulares, isso internamente, não nas grandes cidades. As casas são circulares assim, circundam e tem uma pracinha no entorno, na parte interna daquelas casas. E aí, naquele lugarzinho, as igrejas se encontram. Só que o problema é o seguinte: são igrejas pequenas, como se fossem conexões, como as nossas, no sentido pequenas, porque não são igrejas de 1.500, 2.000 pessoas, são várias igrejas desse tamanho, e os pastores, todos eles são presos, eles não têm permissão. Hoje você sabe que o aplicativo YouVersion, lá na China, foi proibido. Lá não tem nenhum tipo de... A internet lá, inclusive, você sabe que não tem acesso a Facebook, não tem acesso a nada disso assim. Inclusive, não tem acesso ao mundo exterior, digamos assim. E aplicativo de Bíblia, todos foram proibidos. Então, o que acontece num lugar daquele? Eles deixam os cristãos, mas eles prendem os pastores, justamente para que não haja ensino bíblico. Aí torturam os pastores, soltam, os pastores vão lá, falam como foram torturados, para criar aquele terror, aquele clima de terror. E, no entanto, a igreja, Karl Lawrence fala isso, que a igreja tem mais de 100 milhões de membros na China. A igreja cresce, sem precedentes. Ou seja, a igreja, ela não é parada, porque existe uma fé viva, uma fé que é sustentada pelas pessoas que creem, evidentemente, por uma vida de integridade, por uma vida de fé consciente. Por essa razão é que eu queria fazer uso bíblico aqui desse texto, para que a gente também descesse um pouco a raiz da nossa fé no que diz respeito à salvação. Pode soltar aquele vídeo inicial de um resumo que a gente fez, pode soltar. Só que a Bíblia diz que ninguém é declarado justo diante dele pelas... Eu pratico, não é. Verso 21, mas agora, olha o que se manifestou, irmão. Agora se manifestou o quê? Fala para mim. De novo, fala para mim o que se manifestou. Ué, porque não se fala, agora se manifestou um homem, Jesus. Não. Nós estamos falando de justificação, portanto, estamos falando de justiça. Nós estamos falando de um Deus que quer colocar as coisas no devido lugar. Manifesta-se a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Verso 22, diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, e não há distinção. Verso 23, todo mundo vai dizer, porque esse versículo é conhecidíssimo. 1, 2, 3, já. Estão destituídos da glória de Deus. Todos os pecados estão destituídos. Verso de número 24, de novo aparece a palavrinha. Olha o que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Continua:
explicando o que é isso, verso 25 e 26 explica. Como é que isso aconteceu? Agora é a chave da salvação. Deus ofereceu a Jesus como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar de novo a palavra, demonstrar sua justiça, e isto porque na sua tolerância deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. 26 termina a explicação. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua, a fim de ser, e daquele que tem fé em Deus. Então você está vendo que a questão não é sua fé, a questão é a justiça. Ou seja, a questão é que Deus quer as coisas do jeito certo. Deus requer justiça. E o que ele fez? Nós vamos chamar uma pessoa aqui, uma pessoa justa. Vou matar essa pessoa justa. Vou tomar o sangue dessa pessoa justa. Vou levar à minha presença o sangue dessa pessoa justa. E vou dizer para todos aqui, ó, tudo aquilo que você cometeu, eu resolvi com o sangue dessa pessoa justa. Para quê? Para produzir um justo. Você está vendo na tela, a fim de ser justo. Deus tem que punir o pecado. O que Deus fez? Deus escolheu um. Ah não, Deus passa a mão no pecado. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. O pecado que você cometeu a semana passada e você confessou, Ele pegou esse pecado lá atrás, 2000 anos antes, e chegou assim, mais uma chicotada, pá! E Jesus pagou por aquele seu pecado da semana passada. Só que pagou antes, porque ele já sabia que ia acontecer. Jesus pagou os pecados para Deus ser justo. Deus não faz concessão para ninguém, para Nílis, para ninguém. Então só que Deus se antecipa, por isso que tem que ser pela fé. Deus escolheu uma data, no tempo apropriado, Gálatas 4:4, vindo a plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos, escolheu aquela plenitude dos tempos, levantou um cordeiro para ser justo, para Deus poder ser justo e justificador, matando aquele cordeiro. Então a situação é uma situação grave, mas você não tem que ficar com medo, você tem que crer nisto que Deus está fazendo por você. Amém. Amém. Nós vamos abrir Romanos capítulo 5, verso 12 em diante. Eu queria que a igreja acompanhasse essa leitura. Se tiver a sua Bíblia, eu vou estar aqui na NVI mesmo, pode ser. Romanos 5, verso 12. E aqui a gente vai ver algo muito importante, algo relevante. Romanos 5, 12. E a gente vai entender um outro aspecto que avança um pouco mais, já que esse é o resumo, está falando sobre aquilo que Deus quer. Deus não vai salvar alguém de qualquer jeito, e sim tornando-o justo. E essa justiça é o próprio caráter de Deus. Vamos lá, Romanos 5, 12 em diante. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Verso 15, a igreja lê, por favor, o verso 15, 1, 2, 3 já. De fato, de um só homem, isto é, Jesus Cristo. Eu vou ler o 16 em diante. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.
Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Os versos 20 e 21, eu queria que a igreja lesse. Vamos ler, 1, 2, 3 já? Mas onde transbordou a graça, a fim de que para conceder vida eterna mediante nosso Senhor. Vamos orar nesse momento? Pai bendito, nós queremos pedir que o Senhor, esta noite, envie o Teu Espírito de maneira poderosa, Senhor. E nós queremos cear esta noite com muito mais consciência, com muito mais compenetração, com muito mais intensidade, verdade, plenitude, do que diz respeito ao preço que o Senhor pagou para nos salvar. Eu quero te louvar, Senhor, por este preço. Eu só estou tranquilo, em paz. Eu só vivo vida abundante porque o Senhor me comprou, me justificou, me transformou. Muito obrigado por esta graça salvadora. Muito obrigado, Senhor. Que esta noite todos os teus filhos tenham um encontro com a cruz de Jesus, de modo que tenham esta noite, sempre, mas esta noite, a clareza do preço que o Senhor pagou por nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, este processo de salvação, eu falei na última vez, não coloquei um resumo agora, que não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, mas muito complexa. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta, se os anjos, por exemplo, podem ser salvos. Não podem ser salvos. Os anjos caídos, nenhum demônio pode ser salvo. Não existe arrependimento para eles, mas que existisse, não seria salvo. Então, assim, existem muitas implicações, muitos detalhes que são muito relevantes. E por isso, quando você está em sua casa, você tem uma tentação, você sofre uma situação grave, uma perda, ou peca, alguma coisa que tem uma consequência grave, mesmo assim, todos nós temos uma graça suficiente para nos levantarmos e prosseguirmos, porque toda a graça suficiente para salvar a humanidade já foi dada. Calcula numa luta que eu tenha, calcula uma dificuldade que eu tenha. É evidentemente que Deus não tem interesse de salvar as pessoas, tendo pago o preço que pagou, salvar as pessoas para viver uma vida medíocre. Por isso você tem que pensar, está na Bíblia, dá para viver. Está na Bíblia, tem condição de viver. Essa semana eu comecei a receber muitos áudios, aí a Lisiana, Cristóvão, Vitor, Edmar, e mandaram vários áudios e testemunhos das pessoas que estão assistindo a um podcast de discipulado, e elas começam a ter uma experiência com Deus, e começam a falar as coisas, muito emocionado, fiquei assim, rapaz, que coisa linda! A pessoa ouve algo e começa a debulhar aquilo e a entender claramente o Evangelho. Quer dizer, Jesus pagou um preço gigantesco, um preço universal, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou de tal maneira, não é para que uma pessoa viva mediocremente, é para que qualquer pessoa, com dificuldade ou sem dificuldade, com pressão ou sem pressão, perseguido ou não perseguido, essa pessoa possa viver plenamente. Como foi que Deus fez isso? Aí está a projeção de Adão. Pode colocar, tiraram da tela. Aqui o texto diz algumas coisas sobre Adão. Eu não vou falar todas as coisas, mas eu vou falar algumas coisas desse texto aqui. Aqui coloca bem claramente, desde Adão até Moisés, não havia lei. A letra embaixo era para ser em negrito, mas ela está alterada. Só estou falando aí para Rian. Você procura ver qual é a fonte lá no PowerPoint, você vai ver. Desde Adão até Moisés não havia lei. Preste atenção, que raciocínio interessante. Mas ainda assim, todos os homens morreram. Irmãos, é de supor que a pessoa morra, a pessoa sofra uma sanção por conta da lei. Imagine o seguinte, você passa, e isso acontece volta e meia comigo, você passa num lugar que tem um radar, mas você não vê.
Depois de um tempo chega a multa. E você pega aquela multa e fala assim, não, essa multa não aconteceu. Não, mas ela está aí na sua mão. Não, mas, não, isso não tem radar. Tem lei. E tem a fiscalização da lei. A multa é a consequência da desobediência da lei, porque existe uma lei. Só que você não tomou conhecimento dela. Só que nesta época, até a lei, não existia lei. Então Jacó, Esaú, todas as pessoas antes de Moisés morreram mesmo assim. Mas desobedecer a lei, você vai morrer. E que não tem lei, como é que morre? Então nessa época, até a lei de Moisés, as pessoas morriam, é óbvio. Então morriam por causa de quê? Por causa da lei? Não. Elas morriam como consequência de alguma coisa. Se todos morriam, eu quero saber o que foi que fez a morte de todos. Uma coisa só que fez eles morrerem, é a mesma coisa que faz todos morrerem. Qual é a coisa? A morte resultante do pecado de uma só pessoa. Então, Adão pecou, não tinha lei, e Adão tendo pecado, mesmo sem lei, todos morrem. Preste atenção porque eu estou dizendo uma pessoa. Muito importante isso. Muito importante porque o texto diz isso. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Aí, eu coloquei aí, ó. Os anjos caídos podem ser salvos? Não, eles não podem ser salvos porque eles não são uma raça. Adão transmitiu o pecado geracionalmente. Adão transmitiu o pecado ao seu descendente. Nenhum anjo tem descendente. Os anjos são criados todos assim, 3 milhões, todos criados individualmente. Eles não geram coisa nenhuma, eles não transmitem nada. Adão transmite ao seu filho a sua herança genética. Ou seja, eles não são raça. Mas então cada anjo que seguiu a Lúcifer, Apocalipse 12, 1 a 3, fala que 1/3 dos anjos que estavam no céu seguiram a Satanás quando ele se levantou em Isaías 14 e Ezequiel 28, ele se levanta contra a autoridade de Deus. 1/3 dos anjos são enganados com ele. Pois bem, esses anjos escolheram seguir, na época, Lúcifer, ou estrela da manhã. Alguém me perguntou recentemente sobre isso. Por que Lúcifer? O que é Lúcifer? Onde é que está esse nome? Na verdade, o nome bíblico é Satanás, que é o que mais tem na Bíblia, né? Pois bem, o anjo caiu e levou 1/3 dos anjos. Cada anjo caído se tornou um demônio. Cada demônio é um anjo caído. E eles escolheram individualmente, eles não podem ser salvos. Ainda que eles reconheçam que Jesus é Senhor, eles não têm quem expie o pecado deles, porque Jesus não derramou sangue, porque anjo não tem sangue. Como é que Jesus ia salvar um anjo? Tinha que um anjo morrer pelos outros anjos para um anjo ser salvo. Jesus morreu como ser humano. E aí, uma pergunta que eu já ouvi essa pergunta. Vocês já devem ter ouvido essa pergunta. As pessoas perguntam para a gente assim, mas foi justo Deus condenar o mundo todo só por causa da desobediência de um homem? Várias pessoas já me fizeram essa pergunta. Várias pessoas me fizeram essa pergunta. Será que é justo? Porque você tem uma pessoa na sua família, eu sei que várias pessoas aqui, têm pessoas na sua família, pessoas boas, pessoas legais, pessoas agradáveis, pessoas inteligentes, pessoas de bom casamento, bons filhos, bons maridos, estão perdidos do mesmo jeito, infelizmente. Não é porque a pessoa é boa que será salva, não é porque a pessoa é ruim que será perdida. Não, é outra história. Então por que Deus condena o mundo todo? Por causa da desobediência de um homem. Por essa razão que eu coloquei em branco aí. Ao condenar toda a raça humana por meio de um só homem, claro, era 100%, né? 100% da raça pecou. Mas, ao condenar um homem, ele podia fazer a mesma coisa para salvar o mundo inteiro. Ele condenou por aquele homem, condenou o mundo inteiro. Depois ele levanta um outro homem e salva o mundo inteiro. Deus estava fazendo algo com vistas ao futuro. Deus estava levantando lá na frente um outro homem. Um outro homem. Um outro um. Então ele estava planejando salvar você. Só que nenhum de nós sabia disso. Nem Paulo. Paulo descobriu isso depois. Quando ele levanta Adão
Adão não consegue obedecer a Deus e Adão peca, Deus podia ter destruído Adão, feito outro. Fazia outro, mas não. Não, você vai morrer. E todos morrem para cá. Mas, Senhor, não tem de outro jeito, não. Tu não sabe o meu plano. Eu vou fazer a mesma coisa invertido. Eu vou fazer um outro homem para salvar a todos. E eu vou cumprir desse jeito a minha justiça. Eu não vou fazer um acochambramento. Eu vou salvar de verdade. Isso que o texto de Romanos está falando. E aí o texto fala: a morte reinou pelo pecado de um homem. Está escrito aqui, deixa eu ver onde é que está escrito aqui, no verso 17. A morte reinou por meio de um homem. A morte reinou pelo pecado de um. Só que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça também reinam por meio de um. Então observa, Deus tem um plano de salvação. E porque Deus tem esse plano de salvação, Deus está trabalhando o conceito de justiça para quando vai salvar a mim e a você, Ele não vai fazer um armengue. E aí continua, pelo fato de estarmos perdidos em associação a Adão, cabeça da raça humana, uma pessoa, todos nós podemos ser salvos por Cristo, que é cabeça da nova criação. Então, você vê que em Adão tudo se é destruído, e Deus deixa, porque Ele vai pegar isto e dizer: eu vou fazer um novo Adão e salvar a todos e restaurar a todos. Então Deus está fazendo justiça, Deus está fazendo uma nova raça, e você vai ver isso aí. Um só pecado veio o juízo sobre todos, um só ato de justiça veio a graça sobre todos, para justificação. Então, é algo que Deus está fazendo nesse processo de salvação. Ele está salvando, mas Ele está trabalhando e levantando, e a gente chega, por fim, nesse texto. A lei, que aí o texto diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí eu coloquei aí, a lei fez crescer, aumentar, tornar o pecado abundante. Então, até aí, isso é uma explicação teológica. Você tem até Moisés, todo esse período, existe pecado, mas não existe lei. Depois entra a lei, aí existe morte, pecado e lei. Então, quando surge a lei, aí você sabe que pecado são várias coisas. Você não pode isso, não pode aquilo. Se olhar para aquela mulher, no seu coração já adulterou com ela, e aí tem uma listona de pecados, 613 mandamentos, né, de pecado, muitos pecados, 365 mandamentos negativos, positivos, 365 negativos, 200 e tantos positivos, 613 mandamentos, segundo Maimônides. Então tem muito pecado. Como é que isso vai funcionar? A lei então foi dada a Moisés para o quê? Para aumentar o pecado e tornar grave o pecado. Porém, o texto diz, a graça suplantou, superou e superabundou. Essa parte aqui, pessoal, parece uma parte muito técnica, mas já já você vai entender o que isso tem a ver com a nossa realidade mais prática. E por último, o pecado, diz o texto, reinou por meio da morte, a graça reina pela justiça de Deus e produz vida eterna. Então, o que a gente tem aqui até agora, que eu vou ler agora, é Romanos 5, 1 em diante. Mas o que eu vou falar contigo? O que eu vou falar contigo disso que Deus está fazendo? Deus é um Deus justo, querido. Deus é um Deus justo. Ele, para salvar alguém, Ele não vai fazer remendo. Por exemplo, você pode ter uma pessoa sendo membro da igreja e não ser salvo. Pode. Você pode ter uma pessoa que se comporta bem no nosso meio e não ser salvo. Porque a salvação é um processo, primeiro, pessoal, segundo, interno, terceiro, entre a pessoa e Deus. E quarto, quando apresenta um fruto, esse fruto, glória a Deus, amém, que bom aparecer o fruto. Mas se não apresentar o fruto, a aparência pode enganar muitos de nós. Por isso que você conhece tanta gente que é cristão, evangélico, às vezes católico, e você não pode julgar, você não pode decretar nada, só Deus que vai saber essas coisas, está lá em 1 Coríntios 4, 4 a 6, só Deus que conhece os segredos, que vai deixar no tempo certo as coisas acontecerem, beleza. Mas você
sabe que tem muita gente que se aproximou do bom comportamento, mas não é uma pessoa salva. E o que eu fico com essa preocupação, queridos, é que vai chegar um dia em que o vento vai soprar sobre a casa que está na areia e sobre a casa que está na rocha. Você querendo ou não, você vai passar por uma prova de fé. Está escrito isso em 1 Pedro 9, para que a prova da vossa fé, que é mais preciosa que o ouro que perece, se ache em louvor na revelação de Jesus Cristo. Para que a prova da vossa fé. Todos aqui, obrigatoriamente e sem exceção, vão passar por provação de fé, com a intenção de Deus de fazer com que sua fé apareça como verdadeira ou como falsa. Não existe exceção para isso, irmão. Então, entender a salvação é necessário, mas mais do que entender, abraçar a salvação é indispensável. Jesus não fez isso, esse trabalhão todo, criar Adão, saber que Adão ia pecar, criar sabendo, dar a ele liberdade. Ele peca, Deus se torna paciente. E Deus fez isso porque lá na frente ele ia levantar um outro povo com a presença dele dentro desse povo. Adão não morava o Espírito Santo nele. Moisés não morava o Espírito Santo nele. Nenhum deles era habitação do Espírito. Lá na frente ele cria um povo e diz assim, esse povo vai vencer. Mas esse povo vai vencer, só tem um jeito de vencer. Eu vou morar dentro desse povo, senão não vence. Se Deus não habita em você, você não vence. Por que você é melhor que Adão? É do mesmo barro. Adão não tinha um pai pecador. Você teve um pai pecador. Então nós estamos na pior situação que Adão. Só tem um jeito da gente chegar ao fim da nossa fé. Só tem um jeito. Deus entrar na gente, ficar com a gente, morar na gente e nos levar até o final da jornada. Só tem esse jeito. Então a salvação é algo sério, algo muito trabalhoso. E por isso que ele contém cada um dos elementos. Na próxima ceia eu vou falar sobre fé. A fé salvífica, a fé que salva. Mas a gente vai ler agora Romanos 5 para começar a parte final. Romanos 5, 1 em diante. Diz a palavra de Deus, tendo sido, pois... Vamos ler esse versículo todo mundo junto? 1, 2, 3, já? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ponto. Agora começa a vida real, verso 3. A vida real começa agora, mas eu vou ler tudo, depois eu vou explicar um por um. Não só isto, na esperança da glória de Deus, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que essa tribulação produz o quê? Não, irmão, a perseverança não é produzida na conexão, não é produzida por podcast. A perseverança não é produzida por oração, não é produzida por leitura da palavra. A perseverança é produzida por uma pressão que vem sobre você. Tribulação, peirasmos no grego, significa literalmente pressão. Pressão que vem sobre você. Pode vir de Satanás? Pode. Como disse Lutero, Satanás é agente de Deus. O diabo, disse Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo está nas mãos de Deus. Como assim? O diabo não faz o que quer. Ele não vai entrar em uma pessoa. Jó, ele chega perto de Jó, aí vai fazer uma provocação. Aí o Senhor fala, tá, você toca em Jó, mas não toca em nada dele. E assim é, o diabo não faz o que quer. O mundo já é no maligno, porque Deus deixou. O diabo faz tudo que ele quer com aquelas pessoas, porque Deus permite. Deus diz, lá agora a gente não vê essa conversa, né? Não tem câmera também para saber, mas ele autorizou. Então assim, e não somente isso, lá vem a pressão sobre você, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E aí continua, a perseverança produz o quê? E o caráter aprovado produz o quê? Então volta por favor a projeção, no verso 2.
No último, no verso 2, você vai, verso 2, aí é o 3. Olha o 2, o que tem no final do verso 2. Nos gloriamos na esperança da glória. Olha só a palavra esperança aí. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí ela vai pular para o 4. Pula para o 4 aí. 3 e 4. Olha o 4. E o caráter provado produz o quê? Então tem 2 níveis de esperança. A esperança que é concedida e a esperança que é produzida. A esperança que é concedida é da salvação. Esperança da glória de Deus. Ela é dada. Mas a outra esperança não. Essa esperança é produzida em nós pelas provações, pelo caráter cristão e, consequência disso, pela esperança. Vamos lá, 5, verso 5. Diz o texto: essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito que Ele nos deu. Verso 6 continua: de fato, no devido tempo, olha aí um historiamento da salvação. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu, vocês vão ler o 8, viu? Pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Verso 8. Por nós. Eita maravilha. Continua aí. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Verso 10, glória, 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 glória a Deus. Porque se quando éramos, o que nós éramos, irmãos? Fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então observa, a teologia, o estudo bíblico, ele é muito profundo. Você percebe aí que está dizendo, seremos salvos pela sua vida. Então você é salvo pela morte e pela vida. Como é que você é salvo pela morte e pela vida? Explicação: quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele te concede aquela esperança da glória de Deus, é dádiva. Mas depois Ele começa a trabalhar no seu caráter e salva você da sua vida. A vida dele é que se manifesta na sua vida. Então existe a vida eterna que todo mundo recebeu, mas aí quando vai para casa, aquela draga retada, aquele caos terrível dentro de casa, aquela confusão, uma falência, uma briga, uma contenda, tanta coisa errada, e Jesus vai salvar você pela vida de Jesus. Verso 11, que é o último verso. Não apenas isto, vamos todos ler esse último versículo? Não. Jesus Cristo, recebemos a reconciliação. E agora a gente vai para a última parte. Eu vou só falar dessas 7 bênçãos da justificação. Pode voltar para a projeção. Eu vou só falar, vou colocar uma imagem e pode voltar para a projeção. Aqui. Primeira coisa que a Bíblia diz: justificados, pois, pela fé, nós temos o quê, irmãos? Paz com Deus. A Bíblia diz em Isaías que os ímpios, ou Isaías 48, os ímpios, diz o Senhor, não têm paz. Aquela pessoa que você gosta tanto, aquela pessoa que você ama, a sua avó, simpática, agradável, a sua mãe, uma pessoa legal, não tem paz. Não pinte com cores que não existe. Não tem paz. Se seu filho não se converteu, não tem paz. Não tem paz. A paz, tem 2 paz na Bíblia. 2 paz. A paz de Deus e a paz com Deus. A paz de Deus, a Bíblia diz que excede todo o entendimento. Mas essa não é a paz com Deus. Justificados, pois, por meio da fé, nós estamos em paz com Deus. A gente levanta a nossa cabeça. Deus teria condições de nos destruir, mas a gente levanta a cabeça, está tudo bem entre nós e Ele. Essa é a paz com Deus. Por quê? Porque Deus olhou para mim e para você,
olhou para o lado, viu que o justo Jesus pagou e quitou minha dívida, ele olha para mim e sorri. Ele olha para mim, tu és o meu filho amado, tu és minha filha amada, eu tenho prazer em você. Aí você, porque você sabe quem é você, fala assim, prazer em mim? O senhor está de brincadeira? Eu sou uma pessoa totalmente falha. Não, você não entendeu, é por causa dele. Ele levou essas coisas que você não gosta. Eu amo você, porque eu sei o que eu fiz está em você. Sabe o que tem em você? Tem eu. Quando eu olho você, eu vejo eu, que eu te fiz. A minha imagem, eu me vejo em você. Aquilo que não prestava, meu filho resolveu. Ficou aquilo que presta por meio de Jesus. Por isso nós temos paz com Deus. Vou falar uma coisa para você. Se você não tem paz com Deus, esta noite você precisa compreender que esta paz é decorrente de Deus tornar alguém justo. Não é de alguém ser justo. Não é de alguém se esforçar para ser justo. Não é de alguém deixar um vício. Deixar um vício não faz ninguém ter paz com Deus. É possível que uma pessoa esteja lutando com um pecado e tenha paz com Deus. Essa noite aqui. Como é possível? Porque ele está lutando, é uma outra luta. Ele já sabe que Deus entregou Jesus, que ele é filho de Deus e que ele é justo. Ele está lutando a luta daquelas tribulações que produz caráter. Ele não está lutando para crer que Deus fez a obra ou não, Deus já fez. Por isso, uma pessoa tem que crer definitivamente que Deus ofereceu Jesus e lhe perdoou definitivamente. Você faz o que com isso? Fica em paz com Deus e parte para a segunda parte da história. Porque, meu irmão, uma pessoa não pode viver querendo comprar a paz com Deus. Ninguém nunca vai conseguir comprar a paz com Deus, nunca. Você pode fazer as melhores obras, as melhores ofertas, as melhores ações, ainda que eu falasse a língua dos anjos, que entregasse meu corpo para ser queimado, que desse todos os meus bens aos pobres, de nada isso me aproveitaria. Quem faz aquilo que agrada a Deus é o próprio Deus oferecendo Jesus. A gente não vai cear porque a gente viveu uma semana boa e agora está em condições. Nada disso. A gente vai cear porque Jesus limpou as nossas vestes sujas. Deus nos declarou justos. Eu chego diante dele e falo, Senhor, o Senhor é doido de me amar. O Senhor é maluco de me amar. O Senhor me ama. O Senhor ama você. O Senhor ama você. Ele trabalha com você há muitos anos para você chegar no entendimento de que Ele fez tudo, então você precisa se entregar totalmente a Ele em fé, porque Ele fez tudo por você. Amém? O texto vai continuar e ele vai dizer, verso 2, não precisa colocar, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Irmão, por meio de Jesus, você teve acesso pela fé, pela mesma fé que é justificado, você tem acesso a uma graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos. Acesso. Você sabe que esta graça é a forma como Deus lhe salvou. Deus não salvou porque você creu. Deus já lhe salvou antes de você crer. Deus lhe salvou quando ofereceu Jesus, você nem nascido era. Mas Deus já tinha determinado que o preço era esse, que era assim que ia funcionar, que Jesus já tinha ressuscitado, aí você nasceu. E quando você nasceu, você ouviu a palavra, e a palavra da graça. Qual é a palavra da graça? Meu filho, Tony, eu te vi lá em São Gonçalo. Sei lá, eu te vi ali no dia que você nasceu. Eu te vi. Eu te quis. Deu um trabalho, porque você tem muitas boas ideias, mas eu tive uma excelente ideia de colocar alguém perto de você, Tony. Porque eu sabia que você ia me amar, mas eu te amei primeiro. Então eu te chamei. E eu estou feliz com você, Tony, porque você
creu na minha palavra. Agora eu abri para você uma porta sem fim, infinita. Você tem acesso, pela mesma fé que te salvou, a uma graça infinita para a sua vida. Uma graça que vai transformar a sua família, que vai construir o seu futuro, que vai fazer dentro de você alguma coisa que você nunca sonhou ser, que vai fazer da tua família aquilo que você nunca nem planejou. Acesso a uma graça, a mesma que te salvou, é a graça que eu construirei um Tony, que você nem sabe quem é, mas eu já sei. Imagine Deus dizer isso para Tony e para cada um de nós. Deus pensar em você e dizer, eu abri para você acesso a essa fé, acesso a essa graça. Você creu? Você creu só para ser salvo. Não, você creu para ser salvo, você tem acesso agora é a graça inteira. Você entrou na salvação, agora você tem acesso a todo o estoque do que eu tenho para a sua vida. Todo o estoque. Recentemente a gente estava comentando com Fernanda novamente, com um casal, a gente estava conversando, e de novo a gente conversando, a gente perguntando sobre qual foi o planejamento, e de novo o casal nos contou que nunca imaginou estar vivendo o que está vivendo. Todas as pessoas que dizem assim, eu nunca pensei que eu estou vivendo o que eu estou vivendo, por que falaram isso? Porque não planejaram, porque eles têm um acesso pela fé à graça, e a graça faz muito mais além daquilo que você pediu ou pensou. Deus faz muito mais, porque é uma graça. E este acesso que é pela fé à graça, produz em você uma esperança. Você sabe que esta graça não pode ser roubada. Ela vai ser aprovada, mas ela não pode ser roubada. Satanás não pode roubar a tua salvação. Você não precisa ter medo de perder a salvação. Você não precisa ter medo. Ninguém pode roubar a tua salvação. Você pode pular da mão de Deus. A Bíblia diz, dou-lhes a vida eterna, João 10, 31, nunca hão de perecer, e aí completa e diz, ninguém as arrebatará da minha mão. Então Satanás não tira jamais você, mas você pode pular, né? Você pode pular fora. Vem uma luta, vem uma provação, vem uma oportunidade, você fala, rapaz, quer saber de uma? Eu estou gastando muito tempo nessa igreja, estou me enchendo o saco, eu não vou dar dízimo mais hora nenhuma, eu vou curtir. E aí você pula fora da mão de Deus. Eu estava vendo um vídeo essa semana, eu estou dialogando com o Cristóvão, que ele já estava pesquisando, sobre um cara chamado Daniel Mastral. Alguns aqui já sabem quem é, mas ele é filho de um satanista, hoje eu vi a história dele, de um pastor muito conhecido, contou a história dele. Ele era satanista brabo. Ele fez um pacto, ele tentou ser satanista e o pessoal não aceitou, até que ele estava em determinado lugar e alguém chamou ele e disse, você pode entrar. E então ele aceitou entrar e começou a fazer todas as oferendas, sacrifícios de satanismo, até que ele foi matar uma criança, fez um trabalho matando uma criança. E aí ele disse que não queria, e aí foi aquela confusão, porque o pessoal disse que você não vai cumprir, você vai ser amaldiçoado, e jogaram as maldições em cima dele. E estou contando essa história para você ver como as coisas são complicadas. E aí o Daniel vai visitar, começa a namorar com uma menina evangélica. Um satanista com a menina evangélica, né? Entendeu a história? Aí ela levou ele para falar com o pastor botou na mão na cabeça dele, o cara ficou possesso e foi uma batalha espiritual. Ela então casou, eles casaram. Eu nem sei se foi com ela mesmo que casou, mas não sei. Aí casaram e depois o filho dele, com 15 anos, se mata. Depois de um tempo, 2 anos depois, a esposa tem um câncer e morre de forma bem dolorosa, e aí ele entra em depressão, e aí vem a campanha da eleição presidencial, e aparece um satanista, mandando uma mensagem dizendo que Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, satanista brabo aí, e aí o pessoal tudo orou, aquelas coisas de, né, meteu política com Deus, com tudo, e o satanista lá. Passado o tempo, irmãos, o Daniel Mastral, sem a filha e sem a esposa, casou de novo, mas enfim, fez amizade com o satanista e agora gravaram um vídeo junto, em que ele dizia que precisamos unir todas as religiões, porque todas as religiões, sei lá, falou um bocado de coisa. Eu li o vídeo e falei, eu não acredito que o cara falou um negócio desse. O cara saiu do satanismo e grava um vídeo com um satanista, dizendo esse negócio.
Eu fiquei assim, eu não acredito que o cara... Não acredito que o cara fala um negócio desse. Ele sabe o que é a parte nebulosa das trevas. Aí, não deve ter dado uma semana, aparece morto sem ninguém saber como. Dá um tiro, tomou um tiro, e aquele negócio que você nunca vai desvendar, aquele crime que ninguém sabe que tudo aconteceu lá. Veja só como são as coisas, né? Ninguém vai arrebatar ninguém das mãos do Senhor. Mas Satanás vai lançar um monte de tribulações. Há uma esperança para... A gente sabe que Satanás não arranca. A gente sabe disso. Mas a Bíblia contém a advertência de vigilância. É por isso que continua. A esperança é garantida. Porém, e a tribulação, nos alegramos na tribulação. Irmãos, tem gente que nesse momento está vivendo aqui dentro. Na quinta passada, Elias e Mari estão ali sentados. Na quinta passada, eu pedi oração por Elias, porque ele perdeu duas pessoas da família muito próximas. Foi 3, na verdade, mas 2 irmãos e um sobrinho. Perdeu recentemente de forma, tudo assim, em cima da outra. E a gente só pode fazer o quê, irmãos? Além de orar, abraçar. Porque esta pressão que veio sobre ele, veio sobre ele. E Mari está fazendo o que ali? Sendo um instrumento de Deus, mas veio. Pode ser a melhor mulher do mundo, a mulher mais sábia do mundo, mas veio. A tribulação produz. A gente fala assim, irmão, você quer paciência? Ah, meu Deus, me dá paciência com esse marido. Fique tranquila, irmão. O trator está chegando. Virou a esquina. Porque se tu pediu paciência, o trator chegou. Porque o que produz a sua paciência é exatamente a tribulação. Então, eu aconselho você, irmãzinhas, aguente o marido e não peça paciência. Porque se pedir, fique tranquila. Paciência. Existem coisas que são produzidas e não vêm pela salvação. A salvação da justiça, a salvação da paz, a salvação do acesso à graça da esperança, mas não forma seu caráter. A formação do caráter é depois da salvação. E aí começa. Por isso que você precisa ser amigo do seu processo. Por isso que a gente fez esses podcasts. Os podcasts não têm valor nenhum para a salvação. Um cara ímpio vai assistir um podcast, não vai ter valor nenhum. Porque ele não entende aquilo ali. Mas quem está dentro fala, Senhor, me ajude a entender. Senhor, me ajude a aprender. Senhor, me ajude a me quebrar. Você vai pedir ajuda para Deus para fazer a favor. Igual ao surfista. Você viu a final olímpica do surf, né? O camarada estava lá, não teve onda. Não teve onda. E perdeu a medalha. Ele estava, mas não é bom ter onda? Se não tiver, não tem medalha. Então, se não tiver onda, você não sobe. E olha só, nenhum surfista ganha contra a onda, ele ganha a favor da onda, ele sobe na onda. E o Gabriel Medina não teve onda e o cara ganhou. Então assim, a tribulação pega você para você subir nela e ir mais adiante. Você vai ganhar medalha se você subir na sua tribulação e enfrentá-la com louvor, com gratidão. E produz o quê? Perseverança, e a perseverança o caráter é provado produz a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo seu Espírito. Meus irmãos, não diga que é difícil amar esse homem. Não diga que é difícil amar um menino peralta como o seu. Não diga isso. Difícil é você querer obedecer. Porque o recurso do amor em Ana e em mim está igual. Ah, mas ele é mais cheio de Espírito. O recurso é o mesmo. Eu peço a Deus, Senhor, enche-me com teu Espírito, mas o recurso é igual. Para Tony e para Fernanda é o mesmo recurso. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então ele chama você. Queridos, observa, a salvação foi tudo isso para nos colocar, depois de justos, com acesso pleno ao amor de Deus. Nós temos pleno acesso ao amor de Deus. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, e aí Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eles vão soltar esse vídeo, vamos ver se solta daí mesmo. Acho que é só dar um play aí. É um videozinho. Salvos da ira futura. Enquanto eles estão colocando o videozinho,
eles vão dar um play, ele não precisa nem botar som. Não precisa nem botar som. Mas o vídeo é vídeo mesmo. Eu não sei se eu tenho que apertar play aqui. Deixa eu ver, eles apertam por lá. Aí, ó. É a salvos da ira futura. Irmãos, o que é ser salvo da ira futura? Vai vendo o vídeo aí, né? Vai vendo o vídeo aí, né? O que é ser salvo da ira futura? Você estava destinado à morte, mas Deus proveu um recurso para você, que você nem estava planejando. Eu vejo essa criancinha, como muitos de nós, não sabe o perigo que está correndo e é livrado por Deus de forma milagrosa. Olha que coisa impressionante. Livres da ira futura é o título do vídeo. Assista o restante que eu continuo. Isso existe. Eu não acredito. Eu não acredito no negócio dele. Eita Jesus. Cento e 142 aí. Não ia sobrar nada, irmãos. Acho que esse é o último aí, eu acho. Misericórdia. Esse é com celular, irmão. Esse eu já tinha visto. Foi xingar e perdeu. Aí, tá bom. Colocando só aí na tela, pode acender a luz. Eu coloquei esse vídeo para você acordar um pouquinho, mas só para a gente concluir mais esses dois últimos pontos só. Sabe o que é ira futura? A Bíblia fala que nós fomos livres da ira vindoura. Não é que Deus está com raiva, não, irmãos. Deus não está com raiva, fique tranquilo. Deus não está com raiva. Deus tem a paz e a ira como consequência do que Ele falou. Todo aquele que crê em Jesus tem acesso a uma paz com Ele. E todo aquele que não crê em Cristo Jesus e não tem Ele como Senhor, a consequência daquilo que Ele falou cai sobre a cabeça da pessoa. E se chama, teologicamente, ira divina. Não é que Deus está zangado, no dia vai dizer, desgraça, morra. Deus não vai fazer isso. Não existe isso. Deus não tem esse tipo de temperamento. Deus não é temperamental. O que tem é que a ira divina se caracteriza pela punição da própria lei que vem sobre a pessoa. Você viu aí esses pequenos videozinhos mostrando quase perdidos, mas Jesus apareceu na nossa vida e nos salvou. A gente estava com um pé na cova, irmão, um pé no inferno. E agora falo só para virar a última, agora vem a última. Você que sabe o que é pecado, brinca com o pecado, meu santo. Você sabe que você está com o pé na cova, na ira vindoura. Deus tem ira, não é contra você, contra todos os desobedientes. Todos. Não é Ele que tem contra mim, nem contra você. É contra aquela postura. E vai acontecer a vingança de Deus. E esta é a última coisa que Deus fez conosco. Isto é uma escultura de uma escultora
brasileira, Josefina, o nome dela. E isso está na catedral, acho que é de Coventry, não sei, acho que é isso. E esse monumento foi feito depois da Segunda Guerra Mundial, quando houve um bombardeio da Inglaterra, e aí acabou a guerra, todo mundo falou, nós vamos reconciliar as famílias, e ela fez esse de bronze, mas isso eu queria colocar só para a gente concluir agora dizendo assim, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os nossos pecados. Deus estava fazendo isso. Eu vou chamar Cláudio aqui, que ele vai dar sequência, mas eu quero te falar essas bênçãos de forma sequenciada. Deus nos deu paz, Deus nos deu acesso, Deus nos deu esperança, Deus vai moldar o nosso caráter, porque o seu amor está dentro de nós, mas mais do que isso, Ele também nos livrou das consequências futuras do pecado. E por último, Ele nos colocou em amizade com Deus. A gente pode ser amigo de Deus. A irmã Lídia, ela tem ensinado essa igreja a chamar o Espírito Santo de amigo. Eu falei com um amigo, e essa semana eu estava conversando com uma pessoa, eu não lembro quem, porque são tantas pessoas, e ela falou assim, eu estava conversando com o Espírito Santo. Ah, não, já sei. Aí a pessoa falou que o Espírito Santo tinha dito a ela que aquilo não era para ser sido feito. Mas ela foi lá e errou. Mas ela sabia que estava errado. Aí eu respondi para ela, você está vendo que o Espírito Santo está lhe avisando? Tanto ele está lhe avisando que você sabia que não era para ter feito, e quando fez errado, lembrou que o Espírito Santo tinha falado. Está vendo? Da próxima vez você acerta. Porque qualquer um de nós estamos reconciliados. Deus não é aquele papai do céu malvado. Ele é nosso amigo. Ele é nosso amigo. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que nós nos tornarmos amigos dele. Nós nos tornarmos amigos dele. Qualquer um de vocês que teve grande dificuldade de paternidade, ou com a mãe ou com o pai, claro, né? Paternidade ou maternidade, qualquer um. É muito fácil. É só dizer assim, Deus é o contrário do que foi meu pai. É só isso. É só você dizer assim, Deus está sorrindo para mim. Deus me ama. Deus deu tudo o que Ele fez na salvação. Foi para ser meu amigo, para me dar paz, para me dar esperança, para me dar amor, para me dar acesso, para se reconciliar comigo, para me encher de bênção, mas para me transformar. E eis que estou aqui, Senhor, para celebrar esta minha tão grande salvação. Amém? Eu queria ensinar isso essa noite. Cláudio vai fazer o processo aqui da ceia, distribuir. Pode fazer uso da palavra, Cláudio.